Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje eu trouxe mais um exercício do livro do Stuart, o exercício 40, e trata sobre a derivada direcional. O enunciado dele diz o seguinte: suponha que você esteja subindo uma montanha cuja forma é dada pela equação, onde x, y e z são medidos em metros e você está em um ponto com coordenadas 60, 40 e 966. O eixo x positivo aponta para o leste e o eixo y positivo aponta para o norte. Beleza, então só daqui desse enunciado a gente já pode extrair uma informação importante, que como que a gente sempre trabalha em coordenadas cartesianas, ou seja, x e y, só uma nota aqui que ele traz é que o y aqui vai equivaler ao norte e o x positivo aqui a leste. Então o x negativo a gente já pode determinar que seria aqui o oeste e o y negativo o sul. Usou-se uma rosa dos ventos. Vamos lá, a questão A ela nos pede o seguinte: se você andar exatamente para o sul, começará a subir ou a descer? A que taxa? Muito bem, então para a gente fazer essa questão, a primeira coisa é definir um vetor direção. E como que ele quer só no y em linha reta, partindo aqui desse ponto P, né? Vou chamar aqui de ponto P, aquele ponto lá que ele dá que é 60, 40 e 966. Então, ou seja, a gente vai caminhar em linha reta aqui para baixo, né? Analisando aqui em 2D. Então, vamos fazer o seguinte: nosso vetor direção a gente vai chamar de V é igual a 0i menos 1j, já que ele quer só na direção só na direção sul. Então, a gente já pode extrair aqui que isso daqui é um vetor unitário, ou seja, o módulo aqui de U vai ser igual a 1, né? E o que isso até facilita o cálculo. Então, vamos lá. O primeiro passo, como que a gente quer fazer uma derivada direcional, é lembrar aqui da fórmula, que a derivada direcional é igual ao gradiente, né? O gradiente aqui em um ponto, vezes o nosso vetor diretor, vezes aqui cosseno do ângulo θ, né? Que nos casos a gente até já determina aqui igual a 1. Então vamos lá. A nossa derivada direcional vai ser o gradiente, que é a derivada de x e y dessa função z aqui que a gente conseguiu. Então, né, a gente conseguiu, que o enunciado nos deu. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente faz a derivada dela em x, que aí a gente já pode utilizar a regra do tombo, que aqui esse 2 vai vir aqui multiplicando, 2 vezes 0,005, isso aqui vai dar 0,01, que a gente pode inclusive escrever em fração. Ficaria menos x, né, dividido por 100. Lembrando que esse x aqui, né, ainda permanece. E aqui no vetor i, já que a gente considera tanto 1000 como esse 0,01, essa parcela aqui da equação, como constantes. Derivada de uma constante equivale a zero. Muito bem, e o mesmo a gente vai fazer aqui para a derivada parcial em y, né? Onde a gente pode utilizar também a regra do tombo. Isso daqui vai ficar 0,02, e a gente também pode simplificar para menos y dividido por 50, dessa vez em direção j, vezes aqui o nosso vetor de direção, que a gente viu aqui que ele equivale a 0i menos 1j, como que a gente determinou aqui. Muito bem. Fazendo essa conta e também assim lembrando, né, que tanto x quanto y vale respectivamente 60 e 40, já que a gente está fazendo essa derivada aqui num ponto, então a derivada parcial dessa função vai ser igual aqui a menos 60 dividido por 100 e menos 40 dividido por 50j. A gente pode simplificar aqui, corta aqui os zeros, aqui corta aqui os zeros também, e aqui a gente também pode dividir por 2, que até facilita a nossa conta. Ou seja, aqui dividido por 2 aqui, você vê aqui embaixo, toda essa conta aqui vai ficar, a nossa derivada adicional vai ficar
como menos, aqui vai ficar 3 sobre 5i, menos 4 sobre 5j. Muito bem. Agora, fazendo aqui essa multiplicação aqui desses dois vetores, a gente vai descobrir, né, que o vetor i ele vai ser igual a zero, enquanto o vetor j, aqui menos com menos dá mais, vai ser equivalente a 4/5, ou seja, igual a 0,8. O que a gente pode tirar dessa informação é que, como a derivada direcional de f ela é maior do que zero, então a gente pode concluir que a gente está subindo a montanha. Que a gente responde aqui que a gente vai começar a subir. Essa segunda aqui, a que taxa, como que a derivada direcional vai ser a mesma para os outros? Eu vou responder aqui na pergunta C, fazer essa taxa. Mas vamos lá. O B vai ser a mesma coisa, só que na direção noroeste. Ou seja, em vez de a gente zerar um aqui dos termos do nosso vetor, a gente pode fazer que o nosso vetor vai ser igual a menos 1i mais 1j. Porque, olhando aqui a nossa rosa dos ventos, o vetor noroeste ele vai estar aqui, NO. Inclusive aqui vai ter um ângulo de 45 graus, que isso vai ser bastante importante para a gente responder essa pergunta C aqui mais tarde. Mas vamos nos concentrar aqui. Se a gente tirar aqui o módulo desse vetor, a gente vai descobrir aqui que isso daqui vai equivaler a raiz de 2. Ou seja, o nosso vetor que a gente vai trabalhar, na verdade, vai ser menos 1 dividido por raiz de 2i mais 1 dividido por raiz de 2j. Eu não gosto de trabalhar, assim, nesse caso aqui com o vetor, eu até deixo a raiz embaixo, mas se você quiser fazer assim do jeito certo, assim, jeito matematicamente mais correto e colocar a raiz em cima, à vontade. Mas vamos lá. A derivada parcial de f vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Vai ser o gradiente, ou seja, eu vou até escrever aqui direto, vai ser 3/5 de i menos 4 em j, e aqui vai ser menos raiz de 2i mais 1 raiz de 2j. Muito bem, vamos lá. A gente faz aqui a mesma coisa que a gente fez aqui, só que vocês vão notar que vai dar uma... Em vez de dar positivo essa conta, se a gente fazer, ela vai dar negativo. A gente fica aqui com raiz de 2, isso daqui vai dar menos com menos dá mais 3/5, e aqui menos 4/5. Que isso daqui no final vai ficar 5 raiz de 2 dividido... menos 1 dividido por 5 raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai ficar raiz de 2 negativo dividido por 10. De novo, a gente pode extrair essa informação que como essa derivada direcional ela é menor que zero, a gente está descendo a montanha. Muito bem. Tá, A e B respondida. E a título de curiosidade, eu esbocei aqui o nosso gráfico. A gente pode realmente perceber que se a gente vir aqui, né, esse é o gráfico que representaria a nossa montanha, que se a gente vir aqui e pegar o nosso eixo, aqui o eixo Y, e descer ele para cá, na verdade a gente vai estar subindo. E se a gente fizer isso daqui para noroeste, a gente pode ver aqui, ó, realmente nessa região aqui, ó, que a gente vai estar descendo a montanha. Na verdade, vamos estar fazendo isso daqui. O que graficamente comprova nossas duas respostas, né? Nossas duas hipóteses que chegamos aqui. Muito bem, agora que eu vou fazer em cima, a alternativa C, que ela pede em que direção a inclinação é maior e qual é a taxa de elevação dessa direção e qual é o ângulo que o início desse caminho faz em relação ao horizontal. Muito bem, essa parte aqui a gente vai trabalhar bastante com o módulo dos nossos operadores. Por exemplo,
em que direção é maior, para a gente descobrir a direção, a gente pode pensar aqui no módulo do gradiente, no ponto. Ou seja, a gente pode pensar aqui que, primeiramente, no vetor u, responder a primeira direção, o que a gente pode fazer é pegar aqui o nosso vetor, que é menos 3/5 de i, menos 4 em j. A gente pode isolar esse menos quinto, e que o vetor onde que a inclinação é maior, nesse ponto aqui que a gente descobriu, vai ser esse daqui, 3i mais 4j. Esse daqui é o vetor que equivale com a maior inclinação. Anota, que eu também peguei o sinal de menos, por isso aqui fica mais. Muito bem. Aí qual é a taxa de elevação nessa direção? O que a gente faz aqui é exatamente pegar aqui o módulo do nosso gradiente. Que a gente vai fazer o gradiente de p em módulo, ou seja, vai ser a raiz quadrada de menos 3/5 quadrado mais menos 4/5 quadrado. E fazendo essa conta aqui, a gente vai ver que vai ser a raiz de 9 de 25 mais 16 por 25. Fazendo essas contas aqui, 9 mais 16, a gente vai dar 25, 25 por 25, 1, raiz de 1 é igual aqui a 1. E por último, qual é o ângulo que o início desse caminho faz em relação horizontal? Como que a gente viu pegar aqui esse vetor aqui? A gente viu que a gente está dando uma unidade para cima e uma unidade aqui para a esquerda. A gente pode desenhar aqui um triângulo de 1 por 1. E aqui a gente quer saber aqui o nosso ângulo θ. Peguei qualquer letra aqui, querido. Ou seja, o nosso ângulo θ, a gente pode fazer o arco tangente de 1, que isso daqui é igual a π sobre 4, que equivale a 45 graus. Então, a gente também obteve aqui as 3 respostas que o exercício C pede. Bem, essa é a resolução comentada desse exercício 40, espero que tenham gostado. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!